Olá, pessoal. Eu sou Marcela, sou farmacêutica e hoje responsável técnica pela área científica da farmácia Galgani de manipulação. E eu sou o Gabriel, eu sou médico e juntos nós estamos à frente hoje da Farmácia Galgani, uma empresa que tem 35 anos de história. Nós somos a segunda geração da família e também da empresa e hoje nós vivemos o desafio de transformar ciência em prática clínica para médicos e prescritores. E é justamente com esse olhar prático e atualizado que nós preparamos com muito carinho essa aula sobre os inibidores da JAK. Então nós fomos pro AD e hoje a gente trouxe o que existe de mais atualizado na literatura médica. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Não tem como nós falarmos sobre o assunto inibidores da JAK sem falarmos sobre a evolução e o histórico, porque é uma prática clínica que já existe, porém muitos médicos não têm tanto ali dentro do seu dia a dia do consultório o hábito de utilizar os inibidores da JAK. Primeiramente por conta de uma questão financeira. Não é um medicamento acessível, porém nós estamos aqui para trazer uma solução na área da manipulação. Bom, em 2010 nós tivemos a primeira aprovação, um marco dos inibidores da JAK com o medicamento ruxolitinib, que foi utilizado para mielofibrose. O uso inicial foi concentrado em doenças hematológicas e artrite reumatoide. Já em 2014, Dr. Brett King, da Escola de Medicina de Yale, publica o primeiro caso de remissão completa de um quadro de alopecia areata grave com o medicamento tofacitinib. Então, foi um marco da introdução dos inibidores da JAK na dermatologia. A partir daí, nós tivemos um avanço rápido em estudos com alopecia areata, dermatite atópica, vitiligo e lúpus cutâneo, todas doenças geralmente com uma dificuldade no tratamento dos quadros clínicos. Em 2022, o baricitinib se torna o primeiro JAK oficialmente aprovado para alopecia areata grave. E a partir daí, em 2023, no AAD, ele consolida protocolos e dados clínicos e seguros e eficazes para os inibidores da JAK. Ainda na introdução, então, a gente vai falar um pouco sobre o porquê dos medicamentos, da classe dos inibidores da JAK. Eles são medicações que agem bloqueando a via de sinalização JAK-STAT, mas que basicamente é responsável por transmitir os sinais pró-inflamatórios lá para o núcleo celular. Então, hoje em dia, são utilizados em diversas doenças autoimunes. Foi inicialmente, como a gente já comentou aqui, utilizado em larga escala para doenças hematológicas, foram as primeiras publicações. Mas hoje em dia nós já temos relatos de uso na dermatologia, na alopecia areata, na dermatite atópica, no vitiligo, no lúpus cutâneo, na psoríase e no líquen plano. O foco que nós estamos trazendo aqui nessa aula é a gente trazer as informações mais atualizadas, tanto clínicas quanto da prática clínica, mas com o foco dos inibidores da JAK na dermatologia. Então, continuando com a classificação da alopecia areata, nós utilizamos a escala SALT na dermatologia, que nada mais é do que nós dividirmos a topografia do crânio do paciente em 4 grandes áreas. Cada uma dessas áreas são divididas em 4 quadrantes, e isso traz um percentual para a gente do acometimento do crânio do paciente. Nessa escala, nós temos a classificação de leve, que é menos de 25% da superfície do crânio acometida, a escala moderada, que é entre 25 e 49, a escala grave, que é entre 50 e 94, ou muito grave, que corresponde a mais de 95% de acometimento do crânio. Quase que uma alopecia universal, Quase que uma alopecia universal. Então, em 2023, foi proposto e publicado no JAMA uma atualização dessa escala. A gente colocou aqui também a referência bibliográfica, caso queiram procurar, mas nada mais é de que uma proposta da gente incluir também o acometimento de outras áreas do corpo e o acometimento da escala emocional e funcional desse paciente. Então, foi estudado e foi sugerido que o paciente ele deveria subir um grau de classificação na escala, ou seja, se ele é classificado como leve, ele sobe um grau e assim sucessivamente, caso ele tenha o número 1, o acometimento de cílios ou sobrancelhas, o número 2, o acometimento ungueal, ou o número 3, uma escala DLQI, que nada mais é o índice que a gente usa na dermatologia para descrever o impacto emocional e funcional desse paciente, maior de que 10.
Caso isso ocorra, o paciente automaticamente sobe para uma classificação a mais, o que vai impactar diretamente no tratamento desse paciente. Então aqui nesse slide eu trouxe um resumo básico e bem simplificado sobre a via JAK-STAT, que nada mais é de que a via que tem por fim, né, a transcrição gênica de citocinas inflamatórias. Então aqui eu trouxe um resuminho, né, essas citocinas inflamatórias, incluindo interferon gama e interleucina 15, elas entram em contato com essa via de sinalização. E os inibidores da JAK atuam justamente bloqueando a fosforilação das STATs, que a gente pode ver aqui, né, nesse resumo, e interrompendo essa cascata inflamatória. Com isso, a gente reduz a infiltração grande que a gente tem de linfócitos no folículo piloso e a gente acaba, por fim, promovendo a repilação desse paciente. Esse resumo que eu trouxe aqui na aula, ele nada mais é de que uma demonstração de como é essa utilização, né, fundamentada na imunologia, entendendo a alopecia areata como uma doença de fundo básico de resposta autoimune TH1. A gente vai deixar aqui a demonstração, né, dessa cascata, de como ela ocorre e como principalmente essas medicações agem. É claro, isso daqui é um modelo resumido, a gente não vai se prolongar nesse assunto até para a aula não ficar muito extensa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso tópico de inibidores da JAK, no caso o tofacitinib e o baricitinib, porque também são os medicamentos que nós temos disponíveis na farmácia magistral. Inclusive hoje nós estamos aqui com o lançamento do baricitinib e a gente vê que é um momento divisor de águas para as pessoas que precisam esse tipo de tratamento. Dentro do uso do tofacitinib a 2% tópico, existe um estudo mostrando a eficácia num caso de alopecia areata com um crescimento significativo após 4 meses de uso. Em um outro estudo piloto, 10 pacientes observaram melhora clínica sem eventos adversos significativos. Como nós estamos falando aqui para prescritores, dermatologistas, eu sei que sempre existe uma tendência a colocar por via tópica, já que nós estamos falando muito sobre pele. Já um outro estudo fala sobre o baricitinib tópico, porém os estudos foram limitados e o resultado observado não pode ser atrelado a esse uso tópico. Observa-se que precisa também futuras pesquisas para avaliar o uso e a segurança sobre o baricitinib em soluções tópicas, mas o que eu posso falar de muito importante aqui? Quando a gente fala sobre o uso tópico, existe algo que eu falo muito tecnicamente na farmacotécnica, que é a permeação que esse insumo vai ter. Nos estudos, sempre foi citado o uso de uma formulação compounding, ou seja, manipulada por via tópica em uma farmácia de manipulação dos Estados Unidos. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que um estudo demonstrou a utilização de lipossomas, ou seja, a gente já sabe que provavelmente é uma molécula de peso molecular grande e que tem baixa permeação. Ou seja, a gente precisa incluir esse medicamento dentro de um lipossoma para aumentar essa permeação. Aumentadores de permeação, no geral, são bem vistos quando a gente utiliza a via tópica. Então, eu já entrei um pouquinho na farmacotécnica falando sobre os lipossomas. E essa é uma informação que eu trago e eu volto nela porque não são todas as farmácias que utilizam a forma lipossoma e que conseguem fazer esse lipossoma. Então, essa é uma informação relevante para sempre ficar observado em receituário. Tofacitinib, lipossomas. Tá, então nós temos aquele paciente, por exemplo, que abre um quadro inicial de alopecia areata e no início do diagnóstico ele é classificado como, na escala SALT, como um quadro leve. Para esse tipo de paciente, a opção do tofacitinib tópico, 2% em lipossomas, como a Marcela explicou, ele acaba sendo uma excelente alternativa. É meio que aquele limbo entre a gente começar com a medicação via oral e a gente ter a opção de utilizar somente o tratamento tópico. Por exemplo, nesse caso aqui que a gente trouxe, né, nessa figura, a gente mostra claramente uma paciente que fez uso, apesar dessa alopecia aqui, né, ela já tem uma classificação maior, mas nesse estudo aqui, ele foi utilizado somente a versão tópica. O paciente fez em 2%, o uso, a primeira figura, com 2 meses de tratamento, e a segunda figura, né, praticamente uma repilação total, com 6 meses de tratamento somente com o tofacitinib tópico. Então, eu acho que isso é uma informação muito importante, né? A alternativa que a gente tem de não desassistir aquele paciente do uso do inibidor da JAK no início do diagnóstico, quando o paciente ainda é classificado como alopecia areata grave, entre aquele iniciar ou não de uma medicação via oral, que eu vou falar um pouco mais para frente.
algumas considerações clínicas que eu não posso deixar passar, em que existe essa indicação e essa oportunidade de utilização dentro da prática clínica nos pacientes que são contraindicados a corticosteroides de uso tópico. Ele traz também um perfil de segurança que é favorável ao uso prolongado, porque a gente sabe quais são os efeitos colaterais do uso crônico de corticoides por via tópica. E lembrando que sempre nós estamos citando aqui quais são as referências científicas de todos os slides que nós estamos falando. Então, falando um pouco sobre as evidências clínicas do tofacitinib. Então, ele é um inibidor seletivo de JAK1 e JAK3. Né? Ele é utilizado amplamente na prática clínica ainda off-label para pacientes com alopecia areata grave. E ele trouxe bons resultados, tanto observacionais quanto em relatos de caso. Inclusive, eu sou um desses pacientes que fez uso e faz ainda dessa medicação, mas eu vou trazer o meu caso um pouquinho mais pra frente. Um ponto muito importante quando a gente fala do tofacitinib de uso oral é a gente determinar o tempo de início de resposta desse paciente. Então isso ficou muito claro no AD, foi uma informação que eles trouxeram repetidas vezes, que o tempo de início de resposta terapêutica para cada paciente ele muda muito. Então a margem de segurança é a gente começar para esse paciente com uma dose segura de 10 mg dia, seja ela dose única ou dividida em 2 tomadas, e esperar um início de resposta terapêutica do paciente que pode variar de 3 até 6 meses. Ou seja, nós podemos começar a medicação para o nosso paciente e em até 6 meses ele não ter nenhuma resposta terapêutica, e isso não quer dizer que essa medicação não é efetiva para ele. Outro ponto também que ficou bem claro no AD é que os colegas ainda não conseguem determinar qual vai ser a resposta desse paciente caso a gente tenha uma suspensão abrupta dessa medicação, nem mesmo a mudança de dose. E a gente precisa, né, como é um medicamento da classe de inibidor da JAK, a gente precisa fazer o monitoramento laboratorial desse paciente. Com relação ao baricitinib, que é uma medicação mais nova, vamos assim dizer, e agora ela está disponível também na Galgani, já ele é um inibidor seletivo da JAK1 e 2, né? Ele foi o primeiro inibidor da JAK com a comprovação científica para alopecia areata nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Isso foi recente. A gente teve estudos, principalmente o BRAVE 1 e o 2, que demonstraram até 35% dos pacientes, 35,9% dos pacientes, tiveram um resultado SALT 75 após 36 semanas de tratamento com 4 mg dias. Ou seja, esse paciente tinha uma classificação de alopecia areata mais grave e ele foi diminuindo essa classificação conforme ele foi obtendo repilação. Outra informação importante sobre o baricitinib é que foi demonstrado que esses pacientes apresentam uma boa resposta com o uso dessa medicação, na verdade uma melhor resposta, caso ele tenha menos de 10 anos de evolução da doença. Como agora nós temos 2 medicações disponíveis, 2 inibidores da JAK disponíveis para uso com acessibilidade, eu acho que é sempre importante eu reafirmar essa informação da acessibilidade. Sabemos que é uma classe de medicamentos de alto custo, mas dentro da farmácia de manipulação, nós temos uma oportunidade terapêutica para esses pacientes. E como agora nós temos 2 medicamentos, que é o tofacitinib e o baricitinib, eu trouxe aqui para vocês um quadro comparativo de informações sobre o baricitinib e o tofacitinib. Eu vou deixar esse quadro aqui para vocês terem acesso. Eu acho que é importante vocês deixarem ali para uso a todo momento. E aqui eu trago informações como qual é a classe, então inibe JAK1, JAK2 ou JAK1 e JAK3, quais são as doses comuns a serem utilizadas, quais são as indicações que foram aprovadas de uso, o uso na dermatologia também, efeitos adversos gerais, ajuste renal e também interações medicamentosas. Bom, falando um pouco sobre os efeitos adversos e contraindicação dessas medicações, né, da classe dos inibidores da JAK como um todo, nós trouxemos aqui um quadro simples e resumido que descreve os efeitos adversos que são mais comuns, como infecções leves, acne, zoster e alterações, né, lipídios e de transaminases. Os efeitos adversos graves, que nada mais é do que a gente monitorar os pacientes que têm um risco cardiovascular elevado. Inclusive foi falado no AD sobre a importância da gente fazer o acompanhamento com a cardio junto para a liberação desse paciente para início de uso dessa medicação. Então, com relação às contraindicações absolutas, a mais importante é a gente entender que o paciente que tem uma infecção ativa recente não deve iniciar, pelo menos de primeiro, o uso dessa medicação. Paciente com câncer ativo, também recente em tratamento, gravidez e lactação, e TB ativa.
De contraindicações relativas, a gente tem os pacientes maiores de 65 anos com comorbidades, que nada mais são do que os pacientes com risco cardiovascular elevado. Aí nós vamos avaliar individualmente, caso a caso, e colocar isso numa balança do custo-benefício do paciente iniciar o uso dessa medicação. Paciente com uso concomitante de imunossupressor, histórico recente de trombose, seja ela tratada ou não, e uma doença hepática ou renal grave. Bom, algo que a gente observou é realmente uma preocupação de todos os médicos com o uso contínuo e a longo prazo desses medicamentos. Então, existem vários estudos que estão acontecendo para observar e monitorar esses pacientes e poder relacionar algumas doenças ao possível uso da medicação, sendo que eles pontuaram alguns estudos e não houveram correlações ao uso do medicamento. Inclusive, faz parte, né, da triagem e da avaliação médica desse paciente antes do início do tratamento, alguns exames, vou passar aqui, então alguns exames laboratoriais que fazem parte da triagem desse paciente. Então, a gente precisa saber o perfil metabólico, infecto-metabólico desse paciente. Então, a gente vai solicitar o hemograma completo, TGO, TGP, perfil renal, perfil hepático desse paciente, lipidograma e um que é muito importante é o PPD e o IGRA. Então, isso é mais para segurança tanto do médico quanto do paciente. Existe alguma coisa na literatura que diz que talvez o paciente com uma TB latente pode reativar esse quadro tuberculínico dele basal. Então, por isso a gente pede ou o IGRA ou um PPD para a gente deixar mais documentado de que o paciente não possui nada que impeça o início do uso da medicação. Lembrando que no início, né, do tratamento, esse monitoramento laboratorial ele deve ser nos primeiros 3 meses mensal e depois ele passa a ser trimestral. Então, conforme, né, foi relatado anteriormente, os eventos graves eles são raros, mas pode incluir tromboses, eventos cardíacos e malignidades. Inclusive, esses eventos cardíacos são nos pacientes que já possuem comorbidades e um score cardíaco de risco cardíaco elevado. Trazendo um resumo, então, sobre os protocolos de tratamento, a gente colocou aqui atualizados porque essa informação veio recente do AAD de 2025. Então, o tofacitinib, a gente pode iniciar o tratamento desse paciente com 5 mg via oral, 2 vezes ao dia ou 10 mg tomada em dose única. A gente mantém essa medicação por pelo menos 6 a 12 meses para começar a ver uma resposta terapêutica desse paciente. Então, antes da gente reavaliar esse paciente em critério de eficácia ou não, ou seja, se essa medicação está sendo efetiva para o meu paciente ou não, a gente deve aguardar esse tempo sem fazer ajuste de dose. Com relação ao baricitinib, a gente começa com o que já é consenso na literatura médica, com 2 mg dia, podendo ser ajustado para uma dose teto de até 4 mg dia. Isso a gente vai tatear conforme a resposta clínica e terapêutica desse paciente e a tolerância do tratamento. Outra informação que ficou muito evidente no AAD foi a preocupação dos colegas com relação à interrupção abrupta dessa medicação. Então o paciente ele começa a fazer uso dessa medicação, ele começa a ter uma resposta clínica favorável e esperada e por algum motivo, seja do colega médico, de insegurança do uso contínuo dessa medicação ou do paciente simplesmente parar o uso dessa medicação, nós não conseguimos saber ainda qual resultado isso vai causar no nosso paciente. Então, inclusive, eu lembro de uma aula que ficou muito claro que o colega médico ele falou, olha, os pacientes que a gente optar por diminuir a dose ou interromper o tratamento, a gente não sabe quanto tempo depois a gente vai coletar o que isso vai causar no nosso paciente. Então, como isso ainda é muito recente, não tem na literatura médica, eles orientam a gente segurar essa medicação com a mesma dose, sem tatear a dose e sem mudar o inibidor da JAK por pelo menos 6 a 12 meses. E lembrando também, né, da associação muito importante do minoxidil como optativo, né, como uma segunda alternativa terapêutica associativa para os inibidores da JAK via oral. Então aqui a gente tem, né, duas figuras, onde a gente consegue observar o paciente no início de uso dessa medicação, sem sombra de dúvidas, né, o começo do tratamento com uma classificação SALT como alopecia areata grave, e a gente tem a resposta com 12 semanas de uso da medicação, e a segunda figura
com 24 semanas de uso da medicação. Bom, agora eu vou trazer um pouco mais sobre uma terapia combinada de minoxidil e inibidores da JAK. Isso eu vi essa informação em 2 ou 3 aulas, inclusive uma delas foi do próprio presidente da AD, que era uma aula sobre o que existe de mais atual dentro de uso de inibidores da JAK. O minoxidil oral a gente já sabe que faz parte da prática clínica do médico, sempre falando muito sobre um quadro de alopécia androgenética, mas ele pode também trazer uma associação dentro da alopécia areata com uma possibilidade de resposta clínica ainda maior desse paciente. A opção sublingual ter sido proposta como uma alternativa, porém ele não apresentou superioridade em relação ao uso do minoxidil tradicional em comprimidos por via oral. Ele só se mostrou uma possibilidade de alternativa terapêutica para os pacientes que têm um efeito colateral de taquicardia com o uso do minoxidil por via oral em comprimidos ou cápsulas. Isso é muito importante a gente citar, né? Porque é um grupo de pacientes muito restrito. Né? Então começa que o paciente fazer o uso do minoxidil via oral e ele ter ataque cardíaco como um efeito colateral dessa medicação, seja a curto ou a longo prazo, então a gente corresponde a 1%. A gente já fala sobre um grupo muito restrito de pacientes. Então, às vezes, a gente tem que considerar que o paciente possa ter uma baixa adesão ao tratamento, por ele ser uma medicação mais cara, na via sublingual. Então, ficou muito claro lá no AD que ainda não há evidência científica de uma superioridade de resposta clínica do minoxidil sublingual em comparação com o minoxidil via oral. Exatamente. E na prática clínica tem observado uma boa resposta terapêutica, por vezes até superior, em associação de um inibidor de JAK, lembrando que isso é off-label. Isso. Bom, falando então das novas observações e das considerações clínicas... Eu acho que chegamos no momento mais importante dessa aula. Chegamos extremamente atualizado, tudo AD 2025. Então, né, informações que a gente já discutiu anteriormente, a escolha do tratamento ele deve considerar a idade desse paciente, o estágio da doença e o grau de gravidade, segundo a escala SALT que a gente já comentou. Então, a gente sabe que os inibidores da JAK são indicados na literatura médica para alopecia areata com indicação de moderada a severa, ou seja, com mais de 20% de acometimento da superfície do couro cabeludo. Porém, foi relatado também off-label pelos colegas lá no AD que foi observado que o uso precoce dessa medicação para os pacientes, ele parece ser mais benéfico de que a gente postergar o início da medicação via oral. O tofacitinib tópico, que nem a minha irmã já comentou, 2%, na forma lipossomal, ela parece ser mais indicada para pacientes com quadros leves, porém a gente pode também optar em um tratamento coadjuvante com o tratamento via oral. E o uso sistêmico, que eu já falei anteriormente, ele deve durar pelo menos de 6 a 12 meses de uso contínuo para a gente observar um início de resposta terapêutica desse paciente. E desculpa te interromper, mas eu acho importante passar para vocês um caso clínico que eu vi em uma aula, que era uma alopecia universalis, onde a médica primeiro trouxe a seguinte informação. E aí, você trataria ou não trataria? Ela iniciou com um inibidor de JAK específico, aguardou os 12 meses sem absolutamente nenhum resultado. Na sequência, ela trocou o inibidor de JAK, que tinha que atendia uma outra classe das JAKs, e associou o minoxidil por via oral. E o paciente, em 6 meses, ele trouxe uma repilação de até 60% das áreas que eram acometidas. Bom, então aí a gente entra no grupo de pacientes que são um pouco mais delicados, né, da gente começar o tratamento. Então, falando um pouco sobre a população pediátrica, não há consenso ainda sobre o uso em pacientes menores de 12 anos para indicação dermatológica, porém, a gente sabe e existe aprovação, por exemplo, do tofacitinib para uso em crianças maiores de 2 anos para tratamento, por exemplo, de outras patologias como a artrite juvenil idiopática. Então, outro caso que eu achei bem curioso, inclusive no AD, foi um colega médico que ele trouxe uma informação até de uma maneira bem descontraída, em que no final da aula, né, as pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes. E uma pessoa perguntou, né, até quando eu deveria manter essa medicação para o meu paciente, né? Até quando eu deveria pensar em diminuir dose ou mudar, né, de medicamento para esse paciente? E ele foi taxativo em dizer que ele iria manter para os pacientes dele que tiveram a resposta terapêutica que ele esperava até surgirem novas evidências de alguma coisa melhor e que possa substituir ou que a gente tenha alguma segurança em alterar, diminuir ou trocar essa medicação para esse paciente.
Isso eu acho que é uma das perguntas, né, de $1 milhão, que a gente começa a mudar quando, né? Na verdade, ele deixou claro que na prática clínica dele ele não vai mudar. Ele vai manter essa medicação na dose que ele está utilizando, sem diminuir, sem trocar o medicamento para os pacientes que tiveram a resposta terapêutica que ele esperava. Então, a gente lembra, né, só recapitulando, que o FDA aprovou o baricitinib recentemente para uso em alopecia areata, porém o tofacitinib ele é amplamente utilizado ainda off-label na terapêutica clínica para pacientes com areata, inclusive eu sou um desses pacientes que fez uso dessa medicação. Eu vou falar o meu relato de caso um pouquinho mais para frente. Vale lembrar que as duas medicações, também uma informação novíssima, né, que a gente tem as duas medicações já disponíveis no Brasil para as farmácias de manipulação. Então a Galgani foi uma das pioneiras a trazer essas duas medicações para o país, tanto o baricitinib quanto o tofacitinib. E eu trouxe aqui uma informação totalmente off-label, né? Na verdade é um questionamento que eu faço para os meus colegas médicos, da gente pensar do baricitinib como uma alternativa para esses pacientes que talvez não tiveram a resposta terapêutica clínica que a gente esperava com o tofacitinib. Então, apesar da gente saber que o baricitinib é a medicação que está aprovado pelo FDA, que foi aprovada recentemente para alopecia areata, a gente sabe, eu, Gabriel, sei, que a gente consegue ter uma resposta clínica satisfatória com o tofacitinib, por exemplo. E no geral, eu até gosto de citar que eu sempre vi um entusiasmo muito grande quando os médicos falavam sobre a alopecia areata e outras doenças. É porque que nós estamos dando foco na alopecia areata, mas a gente sabe que existem outras doenças que a gente consegue ter uma eficácia terapêutica muito boa. Mas eu sempre vi um entusiasmo quando os médicos falavam sobre isso. E lá tem um grande detalhe. Nos Estados Unidos, eles não têm algo que a gente tem aqui no Brasil, que eu sempre gosto de trazer, que é a questão de custo-benefício. Não é nem de custo-benefício, mas é acessibilidade para esses pacientes. Quando a gente fala de tofacitinib, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, é difícil até para o médico conseguir chegar ao ponto de poder com que o paciente dele utilize quando a gente fala de um medicamento industrializado. Quando a gente vem para a área magistral e a gente tem provas, né, aqui do meu lado, que a eficácia clínica realmente é muito grande, a gente está falando aí de um paciente ter uma oportunidade de fazer esse tratamento. Então, nós estamos falando de uma redução de custo de até 90% para esse paciente. Realmente é uma oportunidade que esse paciente pode ter de utilizar esse medicamento quanto antes. Lembrando, inclusive, que a gente tem a opção do uso tópico. Isso eu acho que é o grande chave da aula, assim, são essas duas principais informações. Então, primeiro, a acessibilidade. É estar disponível na farmácia de manipulação, tanto o baricitinib quanto o tofacitinib. E outro ponto que eu acho muito importante, principalmente nesse slide que eu vou começar a comentar, é sobre o uso pediátrico, então a personalização de dose. Então isso é fundamental, por exemplo, na prática clínica na pediatria. Então, começando aqui, né, sobre o uso pediátrico dos inibidores da JAK, a gente sabe que o tofacitinib ele é aprovado, como eu já disse, para artrite idiopática juvenil, para pacientes maiores de 2 anos. Existem estudos que estão acontecendo nesse momento para pacientes com alopecia areata e psoríase, né, porém ainda estão acontecendo e tem resultados promissores, e isso inclusive foi muito falado no AD. Para pacientes com alopecia areata grave, a gente praticamente mantém a mesma dose de adulto. Eu vou falar um pouquinho sobre o ajuste de dose segundo o peso do paciente, mas a gente tem segurança de utilizar, né, até 10 miligramas 2 vezes ao dia, um paciente com bastante resposta e poucos efeitos adversos. E para psoríase pediátrica, por exemplo, né, que é utilizada de 8 até 17 anos, existem estudos, que a gente trouxe aqui também a referência bibliográfica, do uso do tofacitinib, 5 miligramas via oral 2 vezes ao dia, por pelo menos 36 semanas, com uma margem de segurança muito grande. A gente trouxe aqui, né, uma foto de um desses casos. Aqui a gente tem uma paciente de 7 anos, com um quadro, sem dúvida, de alopecia areata grave no início do tratamento. E a gente tem a resposta dela, né, com 6 meses após de uso do tofacitinib, 2 vezes ao dia, com 10 miligramas. Quando a gente abre esse estudo aqui, a gente percebe que ela começou com o tratamento 10 miligramas via oral por 1 mês, né? Então era uma coisa que já era um pouco mais antiga, o colega optou por aumentar a dose,
fez 15 miligramas por mais um mês, resposta terapêutica pequena, e no terceiro mês ele decidiu aumentar para 20 miligramas dia, e a paciente, após 6 meses de tratamento, a gente consegue ver aqui uma resposta surpreendente, né? Eu fico imaginando a mãe, porque a gente que é mãe, a gente não consegue não se colocar no lugar e trazer mais para a questão socioemocional desse paciente. Sim, o fator emocional ele é muito importante, muito né? Importante. Então aqui, claro, a gente não saberia, por exemplo, nesse exemplo dessa paciente de 7 anos, qual seria a resposta terapêutica se talvez o colega tivesse mantido a dose de 10 miligramas por 3 meses, por 6 meses, talvez ela já teria uma recuperação boa e esperada. Talvez sim, mas esse aqui a gente trouxe a referência bibliográfica também, para quem quiser pegar o estudo a fundo, né, um relato de caso, para falar a verdade, mas a gente colocou aqui também para ficar disponível para todo mundo. Com relação à personalização de dose, isso eu acho que é extremamente importante e fundamental quando a gente fala de farmácia de manipulação. Na população pediátrica, a gente já usa essa medicação para artrite idiopática juvenil, por exemplo, e a dose desse paciente ela é baseada no peso. Então a gente tem aqui pacientes de 10 a 29 quilos, utilizamos 3,2 miligramas via oral 2 vezes ao dia. De pacientes de 20 a 39 quilos, 4 miligramas via oral 2 vezes ao dia. E pacientes maiores de 40 quilos, 5 miligramas via oral 2 vezes ao dia ou 10 miligramas em tomada única. Lembrando, né, que as doses são ajustadas por peso também, de 0,3 a 0,5 miligramas quilo dia, dividido em 2 tomadas. Já o baricitinib, existem, né, estudos promissores e que também estão acontecendo na população adolescente, de 12 a 17 anos, porém até o momento, como é uma informação extremamente nova, ainda sem uma aprovação formal para alopecia areata em pacientes menores de 18 anos. Lembrando que quando a gente faz uso dessa medicação, né, na população mais jovem, na população pediátrica, esse acompanhamento ele deve ser também claramente acompanhado pelo profissional médico e com o consentimento, né, dos pais, e a gente tem uma certa limitação sobre a utilização delas em estudos a longo prazo, mas lembrando que, como é muito novo, esses estudos ainda estão acontecendo. E não tem como não falar do impacto psicossocial da alopecia areata. A gente está falando de face, né? Então, a perda dos cabelos, cílios, sobrancelha, acaba tendo um impacto muito profundo, emocional e social desse paciente. Eu imagino que não ter opções terapêuticas que traziam um resultado que fosse bastante satisfatório, tanto para o médico quanto para o paciente, era um desafio, era uma dificuldade. E agora a gente tem essa opção terapêutica, que são os inibidores de JAK, que trazem resultados de até 95% de replicação para esses pacientes. Realmente é uma luz no fim do túnel. E a classificação atual, ela fala sobre reclassificar os casos com comprometimento estético facial relevante, tanto é que a gente também viu aquela questão de subir um nível. Exatamente. Quando a gente fala sobre cílios e sobrancelha, e isso traz limitações sociais. Isso, lembrando os 3, né? Que é o primeiro, é acometimento de cílios e sobrancelhas, o paciente ganha um nível a mais na escala SALT, o paciente com comprometimento ungueal também ganha um nível a mais, e o paciente com DLQI, que é a escala que a gente usa de impacto, né, na vida do paciente, maior de 10 pontos, também o paciente sobe uma classificação. Isso foi proposto lá em 2023, foi publicado no JAMA, a gente trouxe aqui também, né, qual estudo que propôs essa revisão da escala SALT, vamos assim dizer. Agora a gente traz o meu caso como paciente, né? Eu abri um quadro de alopecia areata, agora eu nem vou mais colar tanto aqui. Exato. Mas eu abri um quadro de alopecia areata mais ou menos uns 6 anos atrás, eu acredito. E eu fiz questão de trazer essas fotos porque eu tive uma resposta terapêutica excelente, pra falar bem a verdade, nem eu esperava ter uma resposta terapêutica desse nível. E pra você ver, né, quando eu comecei o tratamento, que foi mais ou menos há 1 ano e 2 meses atrás, se eu não me engano, a gente nem falava de baricitinib pra manipulação, por exemplo. Então eu sou um paciente que eu comecei a fazer o tratamento com o tofacitinib. Né, o baricitinib a gente trouxe do AD tem o quê? 1 mês. Nem isso. Então, quando eu comecei o meu tratamento, o único que estava disponível para manipulação era o tofacitinib. E isso eu reforço de novo, que é um divisor de águas na dermatologia com a farmácia de manipulação, é a gente trazer essa acessibilidade e esse acesso do paciente à medicação, essa possibilidade do paciente fazer o uso dessa medicação. Porque, por exemplo, eu, Gabriel, a medicação do tofacitinib, caso, né, a gente fizesse a opção de comprar essa medicação numa farmácia comercial, o preço é absurdo.
né? Ela se torna uma medicação inacessível. E o paciente ter a possibilidade de fazer essa medicação na farmácia de manipulação, até porque a gente sabe que no SUS essa medicação, ela, por exemplo, não está disponível para pacientes com quadros da dermatologia que não seja o paciente com uma dermatite atópica grave, e a gente, como colega médico, sabe da dificuldade que a gente tem para tornar essa medicação acessível ao paciente. Chegar ao ponto disso ser uma realidade. A gente pode passar aí para o mais nosso de um paciente. Então, por exemplo, eu comecei o meu tratamento há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, eu tive uma evolução de mais ou menos 5 anos, né? Eu abri o quadro há 5 anos atrás e durante a evolução inteira da minha alopecia areata, eu nunca tive um período de remissão completa do quadro. Então eu nunca tive um período que eu estava 100% repilado. E o meu teve acometimento de couro cabeludo, teve acometimento de sobrancelha, teve acometimento de barba e de cílios. Então, claro, né, pela minha classificação eu já entraria como um quadro de alopecia areata grave, já estaria indicado a gente entrar com o inibidor da JAK, e nós começamos com uma associação. Então, no início do tratamento foi a dose de 10 miligramas via oral dia, claro, né? Fiz todos os exames que eu já comentei aqui, faço o acompanhamento regular, passei no cardiologista para ter a liberação e comecei com o tofacitinib 10 miligramas via oral por dia e estou nessa dose até hoje. Então você vê, eu tenho aí praticamente 14 meses de tratamento. O meu início de resposta terapêutica pela colega, que eu sou extremamente grato, ela falou, olha, a gente vai começar a medicação e a gente vai começar a observar uma resposta terapêutica com 4 até 6 meses, e eu com 3 meses já comecei a ter uma repilação considerável. Então fica aqui, né, o meu agradecimento pessoal à doutora Priscila Barreto, o doutor Nélio Caetano e a doutora Cristiane Caetano, que são os médicos que vêm me acompanhando aí desde o começo do quadro. Então, quando a gente começou, né, a doutora Priscila Barreto lá de São Paulo, a gente começou o tratamento por lá e hoje a gente faz o acompanhamento aqui em Dourados com o Nélio e com a Cristiane. Então, o que eu acho mais bacana é que a gente encontrou, né, lá no AAD, a doutora Priscila, que foi espetacular com a gente, eu tenho um coração enorme, fica aqui meus agradecimentos pessoais. Então você vê, né, aqui eu trouxe as fotos do começo do tratamento, né, lembrando que a medicação que eu usei, tofacitinib 10mg via oral por dia, associado ao tofacitinib tópico que eu passava nas áreas que tinham as placas, né, 2% em lipossoma, como a Marcela conversou, e o minoxidil eu comecei, né, desde o início do tratamento com 5mg via oral. Inclusive, aqui, né, no começo do tratamento a gente vê uma alopecia areata que já poderia ser classificada como uma alopecia areata pelo menos de moderada a grave, e no início do tratamento a gente vê um acometimento de superfície de crânio considerável, e após 6 meses de tratamento, que são essas duas outras fotos aqui, a gente já vê uma repilação muito grande, né? Hoje que eu tô com 14 meses de tratamento de crânio cabeludo, eu tive uma repilação de 100%. Não, vira. Merece. Então Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar como que tá aqui atrás, tá bom? Mas assim, eu tive uma repilação de 100% de couro cabeludo e continuo com a mesma dose que eu comecei desde o início do tratamento. Ah, Gabriel, mas você vai diminuir? Você vai aumentar a dose? Não, eu vou manter exatamente a mesma dose, né? Pelo que eu trouxe lá no AD e inclusive como indicação desses 3 colegas médicos também, foi a gente manter essa dose até o escolhido foi até vir alguma coisa melhor ou até uma segurança em mexer na dose, né? Não tive efeito colateral nenhum com o uso dessa medicação, então isso eu acho que é muito importante também eu ressaltar aqui. Claro, faço o acompanhamento conforme, né, orienta a literatura médica, e hoje a gente vê aqui uma resposta terapêutica divisora de águas, pelo menos para mim, agora falando como paciente, não como médico. Eu fiquei muito surpreso, eu não sabia que isso era uma alternativa, não sabia que isso era uma possibilidade, e ser filho de farmacêutica, dona de farmácia de manipulação, eu fiz questão, na hora que a gente foi fazer a precificação dessas medicações, a gente tornar tanto o tofacitinib quanto o baricitinib o mais acessível possível financeiramente para os pacientes, porque eu sei o impacto na qualidade de vida que isso traz e principalmente sei o impacto na qualidade de vida da resposta terapêutica. Não, com certeza esse é o motivo de nós estarmos sentados aqui hoje, sem sombra de dúvida, assim, fazendo uma aula, proporcionando conhecimento ao público médico sobre a classe dos inibidores de JAK, e a gente vê que abre um leque. Aqui nós estamos falando só sobre a alopecia areata, mas estar no AD, eu acredito que foi
o que nos motivou, Não, inclusive, aí. com certeza. E sem sombra de dúvidas que nos próximos anos, né, que essa é só a primeira aula, mas com certeza terão mais. Nos próximos anos a gente vai trazendo e ainda vamos falar sobre, tenho certeza, muito sobre o uso dos inibidores da JAK na dermatologia, né? Cada vez com informações mais novas, cada vez com informações mais atualizadas. Então, sempre eu falo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e a gente está abrindo na farmácia um braço mais educativo, vamos assim dizer, Exato. né? Que a gente está proporcionando isso para os colegas médicos, né? Daqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, a gente consegue da terra tão distante. Exato, a terra tão distante, a gente conseguir disseminar essa informação. Lembrando que o intuito aqui é a gente trazer conhecimento médico e conhecimento farmacêutico atualizado. Associado, porque lembrando que eu fui para a bancada, fiquei meses na bancada, validando o processo também de transformar o medicamento em lipossomas, porque isso é algo que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, assim, fazer o tratamento de ponta a ponta, analisar o quadro, as opções terapêuticas e tudo farmacotecnicamente, farmacologicamente falando também, é realmente para trazer um resultado. Isso eu acho que é muito importante, né, a gente falar sobre, mais uma vez, né, demonstrando na prática clínica médica a importância da equipe multiprofissional no tratamento das patologias, né, a gente trazer, né, agregar conhecimento e não segregar conhecimento. Eu acho que isso é um dos grandes focos nosso aqui, eu como médico e a minha irmã como farmacêutica. Eu acho que a gente trazer um pouco do campo, né, das duas profissões, eu acho que a gente tem bastante para agregar aí para os colegas médicos e para os colegas farmacêuticos que também tiverem interesse em saber um pouco mais. Bom, concluindo e finalizando, inibidores da JAK realmente revolucionaram o tratamento de alopecia areata. Isso ficou mais do que claro. E outras dermatoses que estão por vir, né? Que estão por vir. Estão em estudo. E que são de caráter autoimune. Uhum. Isso é um divisor de águas na dermatologia. A indicação sempre deve considerar a gravidade clínica, o impacto emocional e a idade e o histórico terapêutico desses pacientes. Então, ter todos esses em foco, em mente, é bastante importante. Lembrando que no nosso paper de divulgação, a gente sempre tenta trazer tudo o mais possível e acessível ao médico de informação científica. E lá eu fiz um modelo de guidelines para os médicos terem acesso. Está tudo ali muito fácil e muito simples para que os médicos consigam seguir. É quase que um resumo de isso, todas essas informações que a gente trouxe aqui, praticamente a gente conseguiu colocar no paper, né? Então são dois, né? Um do tofacitinib e um do baricitinib, que saiu do forno não tem nem uma semana, vamos assim dizer, né? Porque é uma medicação muito nova. Então eu acho que isso ficou como um presente nosso da farmácia para os colegas médicos, né? Pensando aí sempre em disseminar conhecimento e não em segregar conhecimento, né? A terapia combinada e a personalização. Gente, personalização de dose é o grande diferencial que a gente consegue trazer para a prática clínica dentro com a ajuda da farmácia de manipulação. E a abordagem são tendências crescentes, então personalização de dose, terapia combinada, como o caso do minoxidil por via oral. E aí o AAD, a gente reforça sempre, eles trouxeram sempre as informações que eles mais buscavam era segurança e eficácia sustentada e, claro, o uso criterioso para esses pacientes. Exato, né? A gente como médico sabe que quando a gente, principalmente na dermatologia, né, a gente tem muitas patologias que trazem um impacto emocional para esse paciente muito grande e a gente fala muito sobre qualidade de vida na dermatologia. Então eu como paciente posso dizer que essa daqui foi uma medicação divisor de águas, né, para mim como paciente. A gente traz, né, resgata desse paciente uma qualidade de vida assim absurda e eu acho que isso fica como um estímulo, né, para os colegas médicos. Não, saberem que existe a oportunidade. Sim, exatamente. De incluir. Eu acho que isso é a principal informação que a gente gostaria de passar, né? Lembrando que a gente está deixando o nosso telefone pessoal disponível, com certeza, né, para os colegas que quiserem tirar mais alguma dúvida. Gabriel, quero saber sobre o seu tratamento, o que aconteceu. Gabriel, me manda a referência bibliográfica disso, daquilo. Marcela, como que a gente faz isso? A gente está se colocando à disposição dos colegas para o que vocês precisarem. E acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E qualquer coisa a gente tá por aqui. É isso aí.
E só para trazer uma última informação, nós temos os QR Codes disponíveis aqui dos papers, então vocês podem acessar. E, obviamente, eu queria agradecer o meu irmão, que quando eu tive a ideia de gravar essa aula, eu precisei da ajuda dele como médico e também paciente, Claro. ou seja, não existiria pessoa melhor para falar sobre certeza. os inibidores de JAK, então eu fico o meu agradecimento pro meu irmão por ter vindo Imagina, aqui. eu te agradeço. Por ter me ajudado a proporcionar essa aula e trazer todo o conhecimento dele médico. A primeira de muitas. É isso aí. Obrigado, gente.